Então, pessoal, nesse próximo vídeo a gente vai ver a segunda parte da nossa aula de hoje, que é a gente vai começar um segundo assunto, que é o assunto de polígonos. Esse assunto está na página 31 do mesmo capítulo 5, que vai estar lá embaixo para vocês acessarem embaixo da atividade. Então, esse assunto de hoje de polígonos, eu imagino que vocês já tenham ouvido falar um pouco sobre. Para começar ele, a gente vai observar esse quadro aqui. Então, nesse quadro aqui à direita, vamos dizer que eu pegue todas as figuras que tem nele e separe. Então, quando eu separo as figuras que tem, eu tenho isso aqui na esquerda, todas as minhas figuras separadas. A gente pode ver que cada figura ela tem uma forma, certo? E cada figura tem um próprio contorno. Depende da figura, o seu contorno muda. Tem os contornos maiores, menores e cada um da sua forma. Então, considerando os contornos, a gente pode classificar essas figuras em dois grupos, certo? Quando o contorno é formado apenas por segmento de reta, o que é segmento de reta? É apenas uma parte de uma reta. Então, quando o contorno é formado apenas por segmentos de retas, que é nesse caso aqui, ó, pode ver que todas essas minhas figuras, os contornos são retos. Não tem nenhuma curva, são só formados por segmentos de reta. A gente diz que esse contorno se chama uma linha poligonal. Então, quando eu tenho segmentos de retas, se chama uma linha poligonal. Já quando eu não tenho segmentos de retas, quando eu tenho curvas, certo? Então já não é mais uma linha poligonal, é uma linha não poligonal. Se vocês se lembrarem, é parecido com aquilo que a gente aprendeu na primeira unidade, onde a gente tinha poliedros, que eram formados por faces retas, por exemplo, um cubo, uma pirâmide, e a gente tinha corpos redondos, que é quando tinha curvas, certo? Então aqui é parecido, sendo que aqui a gente tem contornos que são formados por retas e contornos que são formados por curvas, certo? Então a gente vai focar nesse que são formados por retas, que é uma linha poligonal. Essa linha poligonal a gente também pode classificar elas. Então, quando a linha do plano é formada apenas por segmentos de retas, que é o que a gente viu, ela se chama linha poligonal ou simplesmente poligonal. Então, a gente pode classificar elas como... Às vezes elas são não simples. O que são poligonais não simples? Quando ela tem cruzamentos. Se lembra até da aula passada. Quando eu tenho retas concorrentes, quando eu tenho cruzamentos, é uma poligonal não simples. Já quando tenho uma poligonal que não tem cruzamento, meus segmentos de retas nunca se cruzam, então elas são chamadas de simples. Além disso, a gente pode chamar elas de abertas ou de fechadas. Abertas é sempre quando a minha poligonal ela tem um início diferente do fim. Pode ver aqui que elas não se encontram. Aqui também tem um segmento de reta perdido. Aqui também está aberto. Elas não são fechadas, elas não têm um ponto de encontro. Já as fechadas, elas têm um ponto de encontro, elas não têm nenhum pedaço sobrando. Então, onde eu começo minha poligonal, eu termino a minha poligonal. Por exemplo, nessa estrela aqui, não tem nenhuma reta solta, nem nada. Está tudo ligado. Aqui também, nessa figura aqui, é tudo fechado. Eu não tenho nenhum ponto diferente. Eu começo e termino do mesmo ponto. E essas aqui também, eu tenho essas figuras aqui onde elas não são abertas, elas não têm nenhum buraco, elas não são vazadas, certo? Onde eu começo a minha poligonal, eu termino a minha poligonal. Então, resumindo, elas podem ser não simples ou simples, se tiverem ou não cruzamento, e elas podem ser abertas ou fechadas, se elas tiverem algum vazamento ou buraco, certo? Além disso, uma poligonal fechada, a gente pode ver duas características delas. Como elas são fechadas, pessoal, eu começo ela num lugar, percorro, e eu tenho que terminar no mesmo lugar. Então, ela não tem nenhum caminho por lado de fora, certo? Então, como eu não tenho nenhum caminho por lado de fora, eu tenho o lado interno
e o lado externo. Então, uma poligonal fechada, como nesse caso aqui, ela não tem nenhum buraco por fora. Ela tem a região interna, esse triângulo daqui, e tem a região externa, certo? Isso só acontece para linhas poligonais fechadas. Porque se eu tiver uma linha poligonal aberta, não tem como saber o que é dentro e o que é fora. Por exemplo, nessa linha poligonal aqui, isso daqui é interno. Mas e isso daqui é externo, interno? Tem um buraco, tá entendendo? Não tá fechado. Então não tem como dizer o que é externo e o que é interno. Então, região interna e externa, a gente só pode falar sobre linhas poligonais fechadas. E aqui está exemplos de alguns polígonos. Eu tenho esses polígonos aqui, todos são fechados, certo? Fechados e simples, porque não tem cruzamentos, ó. Então, resumindo, a gente diz que uma linha poligonal fechada em simples, com sua região interna, é um polígono. Ou seja, se eu tenho uma poligonal, começo de um lugar, formado por segmentos de retas, terminei no mesmo lugar, ela é fechada. Se eu não teve cruzamentos, ela é simples. Então, se ela é simples, ou seja, não tem cruzamentos, e ela é fechada, então eu posso chamar ela de um polígono, certo? Então a gente agora vai para a classificação de polígonos. Se lembra, pessoal? Até agora a gente viu classificação de poligonais. Então a gente viu que quando uma poligonal ela é simples e fechada, ela é chamada de polígonos. Aí agora a gente vai classificar esses polígonos. Então eu tenho posso ter um polígono convexo e um polígono não convexo. É bem fácil. Um polígono convexo é sempre quando a gente faz um segmento de reta nele, sempre quando a gente faz uma linha nele, a gente sempre mantém essa linha, dentro do polígono. Então, pode ver aqui nessa figura, fiz um segmento de reta, e todo esse segmento de reta está dentro do polígono. Nesse segundo caso também, fiz um segmento de reta, e todo o segmento está dentro do polígono. A gente diz então que esse polígono é convexo. Por quê? Porque qualquer linha, qualquer segmento de reta que a gente fizer dentro dele, esse segmento ele vai continuar dentro do polígono. Mas tem vezes que se a gente fizer uma linha dentro, a gente vai ter parte do segmento que vai estar do lado de fora, que é o polígono não convexo. Então, se eu tiver um segmento de reta no interior, e pode ver aqui, ó, que essa parte aqui do segmento, ela está do lado de fora do polígono. Nesse segundo caso também, eu fiz uma linha dentro, mas essa parte aqui do segmento, ela está do lado de fora. E aqui também, liguei dois pontos do meu polígono, mas essa parte aqui está do lado de fora. Sempre que eu faço um segmento de reta dentro do polígono e ele está do lado de fora, eu digo que esse polígono é não convexo, certo? Então, quando eu faço uma linha dentro do polígono e ela está inteira lá, ele é um polígono convexo. Já se eu faço uma linha nesse polígono e uma parte desse segmento de reta fica do lado de fora, então a gente diz que ele é não convexo, certo? Agora a gente vai passar para elementos de um polígono. Eu tenho um polígono, a gente viu, pode ser convexo e não convexo, mas todos eles sempre têm esses mesmos elementos. Então, pegando esse polígono aqui, podem ver, ó, que ele... Por que ele é um polígono? Porque ele é simples. Por que ele é simples? Porque ele não tem cruzamentos. Não tem os segmentos de retas se cruzando. E por que ele é fechado? Pode ver aqui, ó, todos os pontos, todos os segmentos de retas se ligam umas às outras. Eu não tenho nenhuma ponta aberta, certo? Então, por isso que ele é um polígono. E usando essa nossa classificação aqui, ele é convexo ou não convexo? Ele é convexo. Porque se eu pegar uma linha aqui dentro, ela sempre vai continuar aqui dentro, certo? Então, meus polígonos eu tenho o lado, todo polígono tem seus lados. Nesse caso aqui, ele tem o lado AB, BC, CD, DE e EA. Se lembram que lado a gente sempre diz que são segmentos de retas. Então a gente diz que esses segmentos aqui são os lados do meu polígono.
Meu polígono também tem vértices. Vértice é sempre o ponto, são sempre as quinas do meu polígono, são sempre os vértices. A gente também pode lembrar que vértices, que nem a gente viu lá em poliedros. Os vértices são sempre os encontros dos segmentos de retas. Então eu tenho esses 5 vértices aqui, A, B, C, D e E. Eu posso ter também as diagonais. O que são as diagonais? É sempre quando eu ligo um ponto a outro, certo? Então eu tenho A ligando a D, tenho A ligando a C e por aí vai. Então sempre quando eu tenho um ponto e eu ligo a outro do outro lado, eu tenho diagonais, certo? E por último a gente tem os ângulos. Se lembra da aula passada que ângulos é sempre quando eu tenho duas retas se encontrando, dois segmentos de retas se encontrando, e eu tenho uma região. Como o meu polígono é formado por vários segmentos de retas, eu tenho várias regiões aqui. Se eu tenho várias regiões, eu tenho vários ângulos. Então eu tenho esse ângulo aqui, DEA. Quem é o ângulo DEA? O ângulo DEA é o ângulo que está na quina, no vértice E. O ângulo EAB. Quem é o ângulo EAB? É o ângulo que está no vértice A, certo? O ângulo ABC é o ângulo que está no vértice B. Então, sempre quando esse acento circunflexo aqui estiver em cima da letra, esse é o ângulo. Se o acento circunflexo está em cima da letra B, significa que é o ângulo do vértice B. Então, eu tenho esses 4 elementos: lado, vértice, diagonal e ângulos, certo? E aqui, pessoal, eu não vou explicar, me estender aqui, porque não tem como simplesmente a gente decorar todos esses nomes. Então, sempre que vocês precisarem, alguns a gente já conhece, como por exemplo, triângulo, que tem 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. A gente tem quadrilátero, tem pentágono, hexágono. Esse a gente já conhece. Quadrilátero é de 4 lados, pentágono 5 e hexágono de 6. Mas quanto mais eu aumento os lados do meu polígono, ele muda de nome. Tem o heptágono, octógono, eneágono. Octógono que lembra a gente daquele espaço onde tem o esporte de luta, né? Tem o octógono. Por que é aquele octógono? Porque tem 8 lados. E por aí vai até eu ter 20 lados. Mas eu não quero que vocês decorem isso não. Isso, sempre que vocês precisarem, vocês voltam aqui para ver o nome, certo? E é isso, pessoal. Eu vou passar uma atividade para vocês do assunto de retas, concorrentes e paralelas e uma atividade para vocês do assunto de polígonos, certo? Então façam essa atividade, me entreguem e na próxima aula a gente vai ter uma live para corrigir a atividade, que nem na aula passada, certo? Qualquer dúvida, me perguntem no fórum, mandem uma mensagem, certo? E é isso. Façam uma atividade. Tchau, tchau, até mais.